ação de Deus nos últimos tempos contra a religiosidade e a favor da simplicidade do Evangelho. A simplicidade do cristianismo. O apóstolo Paulo lembra, o cristianismo é essencialmente simples. Não é para ser sofisticado, complexado, nada disto. E ele diz em 2 Coríntios 11:3, que ele temia que assim como Satanás enganou a Eva, assim os cristãos sejam também enganados e se afastem da simplicidade do Evangelho. É o que acontece em nossos dias. O Evangelho se tornou complexo. Administrar uma igreja é coisa de profissionais. Uma igreja estabelecida, instituída, uma igreja firme não pode ficar fazendo qualquer coisa, tem que zelar pela sua imagem e reputação perante a sociedade. A igreja não pode tomar parte nisso, não pode fazer aquilo. A igreja tem que manter a sua aparência, a sua reputação diante do mundo. A extrapolação disso, eu digo, se chama o Vaticano. O Vaticano tomou posse de uma instituição, quando a igreja se institucionalizou e domina, e com muito dinheiro, poder humano político, e durante o decorrer da história até com armas, o Vaticano dominou. Nem todos que se dizem católicos estão de acordo com as orientações do Vaticano. Aparentemente a maioria não está em alguma área, embora se digam católicos, eles não estão em obediência às ações do Vaticano. E tem havido movimentos claros na Europa, por exemplo, de conservadores contra a orientação do Vaticano. O movimento carismático católico, que é um movimento pujante, bonito no Brasil, representado, por exemplo, pela Canção Nova, não só a Canção Nova, o nosso governador do Rio de Janeiro atual, Cláudio Castro, faz parte de um grupo de renovação católica carismática em Copacabana, há muito tempo, o grupo do Redentor, e ele é um louvador do Senhor. Há vários grupos de renovação carismática católica que buscam ao Senhor com muita dedicação. E, ultimamente, eles estão sendo perseguidos, inclusive pelo governo, judiciário, etc., Ministério Público, porque eles têm se decidido a pregar o Evangelho e, por causa disso, têm sido criticados por não se engajarem em algumas lutas que oficialmente o Vaticano entra, e os fiéis católicos que estão buscando a Deus não estão necessariamente nessas lutas políticas. Estou citando um exemplo. Isso acontece no meio evangélico também. Instituições evangélicas estão entre grandes empresas do mundo, por exemplo, a Igreja Universal aqui no Brasil e muitas outras no mundo inteiro. O cristianismo institucionalizado, que está muito próximo do que a Bíblia chama da Nova Babilônia, a prostituta do Apocalipse. Eu quero focalizar isso. O cristianismo não é essa instituição aparente. Hoje, um grande ponto de interrogação existe na cabeça de cristãos a respeito de um homem chamado Donald Trump. Eu estou falando na época em que ele é presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, com amplos poderes, e está realmente fazendo um governo até um pouco ditatorial. E ele está fazendo coisas que estranham o mundo, com muito poder. Ele está como que preparando o caminho do anticristo.
O anticristo será uma pessoa muito carismática, adorada no mundo, um homem que vai trazer paz, mas que usará de poder muito fortemente, ditatorialmente no mundo. O anticristo vai juntar barro com ferro. É difícil a gente misturar barro com ferro. O anticristo vai misturar uma ideia de democracia com um poder ditatorial. Trump não é de esquerda, ele é de direita politicamente, mas está agindo com um poder muito forte, preparando o caminho para quem vem depois. O anticristo vai usar esse poder que o presidente Donald Trump está concentrando nas mãos dele. Isso também é um processo que não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não depende disto. Nós não dependemos de governos nos apoiarem. Nós não dependemos de leis. O cristão, para ser um cristão, não precisa que haja leis no país proibindo o aborto ou proibindo o casamento homossexual. O cristianismo não depende disto. Nós vamos ser cristãos pelo poder de Deus e vamos pregar o evangelho pelo poder de Deus. Essas distrações, que são as lutas políticas, acabam prejudicando o cristianismo. Isso acontece em todos os países do mundo. Como nós estamos no fim dos tempos, nós vamos observar uma coisa muito interessante. Em todos os lugares, o cristianismo está sendo perseguido. Mas que cristianismo? O cristianismo aparente, institucionalizado, o cristianismo organizado, o cristianismo materializado. Templos, organizações, o mundo está combatendo isto e eu vejo com a permissão de Deus em todos os lugares do mundo. Nos países comunistas, como Coreia do Norte, como China, a perseguição é feroz contra os templos cristãos. Os cristãos são então obrigados a se reunirem em grupos pequenos, grupos caseiros e células, como foi no passado, mas eles tinham aproveitado a liberdade relativa para aparecer, construir templos e, por isso, ficaram visados. Mas agora, perseguidos oficialmente, eles são levados a se reunirem verdadeiramente. Os Estados Unidos estão também, de alguma forma, experimentando uma perseguição ao cristianismo organizado. Agora, por causa do apoio do presidente Trump, está trazendo perseguição. No Brasil, cristãos aderiram à luta política aí do presidente Bolsonaro na época e ficaram visados por causa disto, hostilizados até, e não há dúvida de que vão ser também perseguidos por causa disto. A luta política não é nossa, não é do povo de Deus. O Senhor não precisa. Alguém vai dizer, mas nos Estados Unidos, com tudo isso, a perseguição da pandemia e outras situações, os assistentes de igrejas cristãs se reduziram à metade. De certa forma, isso tem acontecido no mundo inteiro. A França tinha uma maioria da população que se dizia nominalmente cristã. Hoje já não é maioria, são pouquíssimos. A fração dos que se declaram cristãos na França é muito pequena. Na Inglaterra, da mesma maneira, a maioria não é cristã mais. E muitos estão deixando de frequentar igrejas, deixando de ser cristãos, então, para se declararem outra coisa qualquer, ateus ou isso ou aquilo. Os cristãos estão sendo reduzidos em número. E daí? O evangelho está perdendo? Deus está sendo derrotado por causa disso? Não, não e não. O que está saindo é palha, aparência. É quem não era, estava frequentando igreja, mas não era do Senhor. E no Brasil?
as grandes igrejas, mega igrejas, igrejas grandes e massificadas, estão, de certa forma, sendo atacadas e vão ser atacadas, seja pelo tráfico, seja pelo governo de esquerda, seja pelo judiciário, seja lá de que maneira for, as grandes igrejas vão ser os alvos primeiros. Porém, alvos de Satanás, com a permissão de Deus. Você entende isso? Satanás está agindo e vencendo, mas Deus está permitindo. Por quê? Os cristãos verdadeiros não serão abalados. Serão os cristãos de aparência, que só assistem a reunião de vez em quando. Esses é que vão ficar desiludidos e se afastarem. Mas Satanás está atacando por dentro também. Os grandes escândalos estão derrubando os grandes líderes, os grandes pastores, com a permissão de Deus. Esses que estavam como grandes, mas que estavam enganando. Eles estavam com uma vida errada, escondendo seus pecados. E aí os escândalos, um atrás do outro, vão fazer aparecer a verdade a respeito desses grandes líderes. Deus não precisa de grandes líderes. Eles são grandes porque se fizeram grandes. Aceitaram glória. Aceitaram o nome deles ficar famoso, cobrar para pregar e viralizar na internet, fazer muita publicidade com seu nome. Eles se fizeram grandes. Não são grandes diante de Deus. Grande é uma criança que consagra a sua vida, a simplicidade de uma criança que ama o Senhor. Para Deus isso aqui é grande. Mas o evangelho está distorcido. Hoje é um evangelho da internet. Importante é aquela pessoa que viraliza na internet. Grande é aquele pastor que aparece, que multidões gostam de ouvi-lo pregar, porque ele prega o que o povo quer ouvir. Esses são os grandes, nada mais distante do evangelho. Eu lembro a você, para encerrar essa reflexão, o que aconteceu na época de Samuel. Porque Deus fez com que as circunstâncias acontecessem e a estéril Ana tivesse que fazer um voto louco. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor por todos os dias da vida dele. Consagrou Samuel e Deus aceitou. Por quê? A Bíblia diz claramente, porque Deus queria matar os sacerdotes oficiais. Havia uma religião oficial, um sumo sacerdote Eli, os dois filhos Ofni e Finéias, que eram um mau exemplo, como grandes líderes que levam o nome de cristãos em nossos dias e vivem uma vida errada. Deus queria matá-los, mas para isso esperou o Samuel crescer. O Samuel representava o cristianismo puro, simples e verdadeiro. Eli, o sumo sacerdote, os filhos Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes, filhos dele, representavam a religião instituída, organizada, que só fazia estragos espirituais, e por isso Deus quis que eles fossem retirados, e de fato morreram no mesmo dia, para que Samuel pudesse ser revelado como o verdadeiro profeta de Deus. Você entende a comparação? Hoje, em nossos dias, as grandes igrejas massificadas enxugaram muitas pequenas igrejas e se fizeram grandes. Quantas igrejas eu conheci que foram extinguindo congregações para poder ficar matriz grande, o grande templo cheio de pessoas. Eles gostam disso, de aparência. Deus está destruindo tudo isso, de um jeito ou de outro. Situações estão assim acontecendo para que esses megaprojetos de igreja, que são, na verdade, somente empresas religiosas, isso caia por terra. Essas grandes igrejas, a pessoa se prepara dias e dias para ir para lá, para assistir o grande culto, o grande show, um culto semanal. A pessoa vai lá para assistir meia hora de pregação aguada, pouco de Bíblia, mas se prepara com vários dias de antecedência, aquele culto é um show.
A Bíblia diz que a gente deve viver o Evangelho todos os dias. Deus quer que a gente esteja com Ele todos os dias, orar sem cessar, reunir sempre, todos os dias, em todo lugar, 2 ou 3, buscando o Senhor, evangelizando, levando a palavra e discipulando. Não é só esperar grande reunião com grandes, ilustres pessoas famosas que vão aparecer e se mostrar midiáticos. Não, não e não. O Senhor vai derrubar essas torres evangélicas. O Senhor está derrubando no mundo inteiro todos esses movimentos que se fizeram grandes. Deus está destruindo isso tudo. Você tem ouvido daqueles grandes trabalhos da Coreia do Sul? Coreia do Sul criou castelos de areia, grandes templos, super igrejas. Estão lá em crise. No mundo inteiro, esse evangelho de aparência, de grandes reuniões, está debaixo de ataques. Na Nigéria, na África, mega igrejas. Onde estão agora? Os movimentos terroristas estão apavorando as pessoas de irem lá frequentar. Deus está trabalhando no mundo inteiro para derrubar o que é aparente do cristianismo, um cristianismo só de fachada, de templos e reuniões e grandes ajuntamentos. Isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é das pequenas reuniões nas casas, em todo lugar, orando, buscando o Senhor, engrandecendo a Deus em todo lugar. Isto é o verdadeiro cristianismo que Deus quer que a gente esteja engajado nele para a gente se preparar para o arrebatamento que está muito próximo de acontecer. Somente assistentes de grandes reuniões, de igrejas massificadas, não vão subir com o Senhor. Isso não é vida cristã. Você está vivendo uma verdadeira vida cristã, meu irmão? Acorde enquanto é tempo.